Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa temporada do Essência que Inspira. Eu sou Deise França. E eu sou Letícia Ribeiro. Desde já, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, dê o seu like. E hoje nós estamos aqui com mais um episódio inspirador, que inclusive esse é o objetivo desse podcast, te inspirar. E estamos aqui hoje com duas convidadas, estamos com a Rosa. A Rosa, gente, é a mão talentosa por detrás do Essence Beauty. Então, Rosa, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Estamos também aqui com a Luana, que é a mão talentosa por detrás da Lume Doces. Bem-vinda, Luana! Obrigada, Deise. Bom dia a todas. Então, gente, nós estamos aqui para escutar um pouquinho mais da trajetória delas. E eu quero saber, meninas, um pouquinho mais da história de vocês com Deus, da sua trajetória de fé. Gostaria de saber da Rosa, primeiramente. Bom, a minha trajetória com Deus é uma longa história, né? Mas só resumindo, né? Deus tem me inspirado mesmo, né, a continuar. E a essência também foi algo que aconteceu na minha vida que me avançou também e inspirar outras mulheres também a seguir, né, esse mesmo caminho, a não só se cuidar, mas cuidar o interior delas também. Que bacana. E você, Lu? Como que é a sua história, a sua trajetória de fé? A minha vida com Deus, eu me converti já tem uns 20 e poucos anos, né? Eu era bem mocinha, bem novinha. E foi logo em seguida da Rosa, foi a Rosa que me levou para a igreja. E desde então a gente tem caminhado com Jesus, né? Tem os seus altos e baixos, mas é um grande, eu digo que é um grande privilégio, né? Você andar com Jesus. E buscar ser parecida com Jesus é um desafio muito grande, mas é um grande privilégio. E é isso que eu tenho buscado, né? Porque a gente, quando... eu costumo dizer que a gente só vai para a igreja porque é imperfeita. Porque se fosse perfeita, não precisava de Jesus, né? E é isso que eu tenho buscado, assim. A minha caminhada com Jesus é isso. A caminhada com Jesus, meninas, ela é regada de desafios, como disse a Luana, né? E eu gostaria de saber de vocês, começando pela Rosa, falar um pouquinho, Rosa, de algum desafio que você teve aí na sua trajetória, que você teve que continuar caminhando, mesmo sem enxergar o agir de Deus. Teve algum episódio parecido com isso? Sim, desde a infância, né? Depois fui crescendo, né? E uma família totalmente destruturada que eu vim, né? E depois também, aí veio o casamento, veio assim algo que eu precisava buscar muito, muito o Senhor mesmo. Foi algo que marcou a minha vida mesmo. Depois veio o filho e algo que eu precisava do Senhor 100% na minha vida, né? Que até conhecer, né, sobre batalha espiritual. Foi que Deus me aperfeiçoou nisso, né? Colocou pessoas também que me ajudassem, intercessoras, pessoas que me ensinassem sobre isso, né? Mas foi sofrimento mesmo, praticamente desde a infância, que me fez chegar onde eu cheguei, né? Com a ajuda de Deus. Foi isso. Que bacana. Então, desde a infância, quando que você teve ali a sua conversão? Minha conversão foi mais ou menos uns 23 anos atrás, né? Que eu já me converti, conheci o Senhor. Com pessoas que esteve ao meu lado também, né? Que me ajudaram. E foi um tempo muito difícil. Foi um tempo muito difícil porque quando nós nos convertemos, às vezes achamos que tudo acabou, que não vai vir guerra, que não vai vir luta, muito pelo contrário, vem o dobro, né? É quando nós temos que se firmar mesmo no Senhor e falar assim, Deus, agora nos ajuda, porque aí fica pior ainda, depois melhora, né? Mas é algo que eu aprendi nesse trajeto, né? Foi sobre que eu me aperfeiçoei, foi, como eu disse, sobre batalha espiritual, porque o mundo espiritual é uma guerra e é real, e temos que lutar isso constantemente, é o tempo todo, né? E
e aprender mais disso, né? Eu não falo que tudo é espiritual, eu não falo que tudo, mais 90% sim, né? Mas é isso. E essas resistências que você sentiu logo no começo da sua conversão, Rosa, o que seriam essas resistências? Seria familiar? Seria emocional? O que seria? Sim, um pouco de cada, né? Um pouco de cada. Porque quando nos convertemos, parece que tudo muda, né? Tudo muda. Dentro de nós, principalmente muda, né? Principalmente dentro de nós que muda. Mas mas ao nosso redor, tudo continua a mesma coisa. Então a gente tem que se adaptar a isso, entender, pedir para Deus muita sabedoria, né? Muita sabedoria para que a gente consiga passar por isso, né? Consiga passar por isso. Mas é muita afronta, né? Principalmente das pessoas que ficam ao nosso redor, que é a nossa família. É muita guerra, né? Porque o mundo, como diz, o mundo espiritual é uma guerra. Então, vai vir algo na nossa vida para desistir o tempo todo. Aquilo que a gente está orando, aquilo que a gente está jejuando. Então, tudo começa a piorar. Você está orando por um trabalho, piora. Você está orando por uma saúde de um filho, de uma conversão de uma família. Eles ficam pior. Mas é para nós entendermos que o mundo espiritual está sendo mexido. Está tendo algo ali no espiritual que a gente não consegue enxergar. Só Deus consegue enxergar, né? E depois melhora. Mas o que me fez continuar é perseverar. Então, a perseverança alcança a bênção. E essa perseverança veio através de quais ações, Rosa? Jejum, oração, leitura da palavra, frequentar locais onde o povo de Deus está. Como que foi para você isso? Foi muita oração, jejum, né? Muita oração, jejum e estar conectada com pessoas que têm o mesmo valor que você, a mesma aliança que você. Porque muitas vezes tem pessoas que estão dentro ali da igreja, mas que a opinião delas é diferente da tua, né? Por exemplo, você está passando por uma separação, um divórcio, e tem algo que, se você orar, Deus vai falar com você aquilo que é para você fazer dentro do teu casamento. Mas se você está conectada com uma pessoa que não está conectada com Deus, ela vai falar para você se separar, né? E a mesma coisa quando você está orando pela conversão de um filho que está nas drogas. Se você perseverar, Deus vai dar a vitória naquilo. Mas se você estiver conectada com alguém que não está conectado com Deus, vai falar, deixa para lá, larga, não importa. Não, a gente tem que pedir para Deus, nesse tempo que me sustentou, foi a sabedoria, que eu pedi para Deus muita sabedoria, oração, jejum e estar conectada com pessoas corretas. Show! E você, Lu? Teve algum momento que você precisou colocar o pé sem ver o chão? Sim, muitos momentos, né? Tem alguns momentos, como a Rosa disse, tem alguns momentos que nos fazem ser mais perseverante, né? E eu acredito muito eu costumo dizer que a fé é igual videogame, né? Ela vai mudando de fase. Conforme vai ficando mais, você vai buscando mais, vai ficando mais difícil. As guerras, né? Guerras a gente sempre vai ter, com Jesus ou sem, né? Isso é natural. E eu tive um episódio da minha vida que me fez me conectar com Deus de uma outra forma, assim, sabe? Eu passei algumas coisas, muitas coisas a gente tem passa na vida, mas teve uma situação muito específica, né? Eu tive um relacionamento abusivo com uma pessoa que tinha uma dependência química e eu não sabia lidar com aquilo, né? E aí aquilo me deixou muito desgastada, porque às vezes a gente... uma coisa que eu aprendi quando a gente às vezes está muito focada na religiosidade, né? A gente está debaixo de uma religiosidade. E quando aconteceu essa situação, eu consegui... Deus me levou, né? Me tirou de uma igreja, me pôs em uma outra igreja, que me fez enxergar tudo isso, né? Me fez enxergar que eu estava debaixo de religiosidade, que eu não precisava manter aquele relacionamento, né? Porque ele era abusivo e estava me matando. E assim, não era casamento, era um namoro,
né? Mas aí as pessoas falavam, não, mas é de Deus, paga o preço. E quando eu cheguei nessa outra igreja, Deus foi completamente ao contrário comigo. Porque Deus, a bênção do Senhor, ela te enriquece e te traz paz, não dor. E aí eu descobri que eu realmente não precisava passar por aquilo. Mas para você desvincular de uma situação daquela. Né? Aí eu descobri que eu estava codependente emocional dele, que a minha vida era em função dele. Eu perdi meu trabalho, eu perdi o amor à vida. Eu não sabia onde estava Jesus mais. Porque eu conhecia Jesus de longe. Um Jesus que não fazia parte da minha vida. Eu conhecia um pai que era muito distante. E aí, essa situação ruim me fez enxergar e conhecer um pai de verdade. Né? Porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amava o Senhor. Só não sabia como andar com ele. Porque não fui ensinada. Né? E aí, foi um processo para me desvincular daquele relacionamento. Um processo doloroso, mas Deus me ajudou. E me mostrou que poderia ser diferente. E foi. Né? E foi os melhores momentos da minha vida. Porque depois que eu me desvencilhei desse relacionamento, eu vivi os melhores anos da minha vida. Sozinha. Aprendi a viver sozinha. E fui restituída. Mas, assim, foi as minhas maiores experiências com Deus. E aí, sim, eu conheci um pai. Um pai que cuida, um pai que zela, um pai que protege, um pai que exorta e que corrige também, porque nós somos imperfeitos e precisamos disso. Mas um pai que ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Eu posso dizer que eu sou amada incondicionalmente. Né? E aí a gente vai resgatando a nossa identidade, a nossa essência. E foi assim que aconteceu comigo. Eu fui resgatando a Luana. A Luana, que era filha primeiro. Porque aí eu aprendi a ser filha. Aprendi a ser filha de Deus e aprendi a ser filha dos meus pais também. Porque eu era muito rebelde. Muito rebelde. Né? E aí Deus foi me ensinando. Eu fui tendo experiências com Deus. Deus foi me moldando. Não é um processo fácil. Mas mas eu aprendi que é mais fácil passar com Jesus do que passar sem Ele. Então, vamos embora. Vamos caminhar, porque não dá pra fugir daquilo que a gente precisa encarar para ser curada e ser transformada. E Deus foi fazendo. Até hoje, assim, né? Depois, muitas coisas aconteceram. Eu fui fazer faculdade, eu fui estudar, porque até isso eu fui roubada. Né? Eu deixei fui trabalhar de volta. Fui resgatar tudo aquilo que eu tinha perdido. Né? Tudo aquilo que esse relacionamento tinha me roubado. Eu nunca fui agredida fisicamente por ele, mas assim, me manipulava, né? A gente vê muitas notícias, muitas coisas, e às vezes eu vejo as mulheres na televisão, né? Ou em algum documentário falando, e eu me identifico porque eu sei o que é. Você viver debaixo de uma doença, porque é uma doença, né? Você fica doente. Emocionalmente, que é muito pior do que talvez se você apanhasse, né? E você vai se definhando. Mas tem jeito de sair. Quando a gente determina, não quero mais, Deus vai lá e muda a situação. E se precisar, né? Não era o meu caso, não sofria violência doméstica, mas era uma violência emocional. E Deus foi mudando todo o percurso. E graças a Deus eu tive ajuda, também, porque às vezes a gente não consegue sozinha, a gente precisa de ajuda. E graças a Deus eu tive ajuda. E o pai, assim, me trouxe uma novidade mesmo de vida para isso, né, acontecer. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. E eu queria saber, antes do término e depois do término, à medida que seus olhos foram sendo abertos, Luana, eu queria saber se você de imediato já teve essa ousadia de terminar esse relacionamento, você teve alguma resistência, como que foi? E após o término, eu quero saber se você se sentiu bem de imediato ou foi um processo? Não, tudo foi um processo bem doloroso. Quando eu namorava com ele, eu não conseguia enxergar sem ele.
né? Então, pra mim, tudo que eu fazia era voltado pro relacionamento, né? Se eu tinha se eu ia pra igreja, eu troquei de igreja justamente por causa dele. Porque eu precisava, mas assim, claro que foi bênção pra minha vida. Depois eu consegui enxergar isso, mas tudo que eu fazia por ele, né? Em função dele e pra tirar ele daquela situação. Eu internei ele por várias vezes, financiei várias vezes a internação dele. Tudo que você poderia imaginar que uma pessoa faz pra resgatar a outra das drogas, eu fiz. Só que não tinha vontade dele, ele não queria. E eu não entendia isso, né? Eu achava que ele queria, porque ele me convencia que queria. Mas as atitudes eu não lia. Porque a gente, quando tá codependente emocional, você não enxerga nada. Você acha que é só aquilo. Aquela é a função, aquilo é a vida, aquilo você respira. Se ele tava de pé, eu tava de pé. Se ele caía, eu caía junto. Então, tinha muito isso. E quando eu terminei, foi um processo, né? Porque aí, a pessoa que estava cuidando de mim, a líder do grupo de apoio falou pra mim, olha, não dá. Você tem que terminar esse relacionamento. E aí, você fica sem chão, porque você fala, poxa, como que sim, terminar? Não tem. Eu tô pagando um preço, eu tô lutando, eu investi, né? Investi tempo, investi dinheiro, investi tudo. Mas ele não quer cura. E aí, o dia que virou a chave, foi o dia que ela me disse assim, olha, ele pode demorar 10 anos pra querer. Você tem 10 anos pra pagar o preço? E aquilo me deu um choque, assim, de realidade. E ela falou assim, ó, e ele pode ser igual um submarino. Ele pode ir lá na superfície, chegar no fundo do mar mesmo, aonde não tem mais aonde ir, pra poder subir. Mas isso pode demorar 10 anos, no mínimo. E assim, né, eu vivia com outras mulheres que estavam naquela situação. E aí ela sempre, com muito cuidado, ela falou, olha, esse é o destino. Você vai, tá aqui, tá curado, tá no processo, mas esse é o processo. E você não precisa passar por isso. Você não tem filho, você não tem casamento, você não tem nada. Você não precisa pagar esse preço. Não é isso que Deus tem pra tua vida. E foi aí que eu falei, uau, eu não preciso disso. E aí, em seguida, aconteceu uma situação e ele foi detido, né? Ele foi preso. E aí foi a hora que eu falei, não, Deus não me criou pra ficar na porta de cadeia. Aí foi sair dessa situação. Em 4 anos que ele ficou preso, aí eu me desvinculei completamente. Ainda ajudei um pouco no começo. E quando ele saiu, ele ainda veio atrás de mim. Né? Ele me pediu, mas aí eu já estava curada. Né? Já estava com meu coração mais tranquilo em relação a ele. Eu não tinha mais... É lógico que algumas vezes ele tentou reatar um relacionamento e muitas vezes eu pensei também, mas aí eu me lembrava daquela situação. E uma da médica que cuidou de mim, a doutora que cuidou de mim, ela falou pra mim, Lu, você não pode esquecer do que você passou por ele. Não como dor, mas como um lembrete, pra você nunca mais querer voltar pra aquele lugar. E foi exatamente isso que eu pensava. Como é estar casada com... Porque ele continuava dependente químico e agora era dependente químico e ex-detento. Imagina. Eu falei, Deus não tem isso pra minha vida. E de fato era aquilo. Eu decidi que eu não queria aquilo pra mim. Custe o que me custasse. E aí no começo foi bem difícil, né? Porque você vai... Ué, cadê? Ele era a minha vida. Eu vivia por causa dele. E aí eu confesso pra você que teve momentos da minha vida que eu sentia falta dele. Falta da dor. Porque você se acostuma tanto e você acredita que aquilo é, de fato, o que você merece. E depois eu fui descobrindo, né, com o processo, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que eu não precisava daquilo. Que ele não era o meu ar que eu respirava. Ele não era a minha vida e eu não tinha que viver aquele relacionamento. Foi uma escolha que eu fiz, de não querer mais ele. E aí depois, é aquilo que você falou. Primeiro você põe o pé. Depois vem o chão. E foi exatamente o que eu fiz. Deus falou, olha, você tem a escolha. E eu ponho o chão. E foi o que eu fiz. É difícil? Muito. Graças a Deus eu tive alguém muito, né, forte, que me ajudou muito, assim. Muita gratidão eu tenho pela vida dela. E a gente caminha até hoje. Ela, inclusive, fez o meu casamento. E, assim, eu tenho uma aliança de gratidão
com ela. Porque se não fosse Jesus, através da vida dela, eu não sei o que teria sido de mim. Sim. Talvez eu teria me casado, teria vivido essa... Ou não sei se ele não teria morrido no meio do caminho, como muitas, né? Não tinha virado uma estatística. Mas Deus foi bom e é bom o tempo todo. Deus é bom demais, Deus é bom demais. Então, com esses testemunhos lindos, nós vamos dar uma breve pausa aqui do bloco 1 e já voltamos para o bloco 2. Voltamos para o segundo bloco. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Então acesse aí através do seu celular e dá um like também para nós. Deixe seu comentário. Se você tem histórias parecidas com as nossas convidadas, descreve aqui. Edifique outras pessoas também através do seu comentário. Perfeito. Dê agora, nesse segundo bloco, eu quero trazer um pouco da essência, da fé que transformou vocês, desse processo. Então, começando com você, Rosa, a Rosita, para quem não sabe, eu chamo ela assim. Eu quero que você conte um pouco, porque muitas mulheres acham que precisam estar prontas para empreender, para servir ministerialmente, né? Porque vocês estão junto com a gente no Mulheres de Essência, na Lume, na Essence. Então, o que você pode falar para essa mulher que ela acha que ela tem que estar pronta, que ela, senão, com as dores que ela tem, com aquilo que ela já viveu, com marcas que ela já viveu, ela não pode, muitas vezes não se sente digna de fazer aquilo, de estar ali para avançar. E eu quero que você fale um pouco, porque Jesus transforma no meio do caminho, né? Então, como que foi isso para você e o que você pode falar para elas? Bom, não é fácil, né, o começo, mas, como eu digo, quando a gente está conectada com pessoas da mesma unção que nós, tudo fica mais fácil. Bom, de empreender, eu comecei, né, na Essence, na verdade, fazendo pequenos cursos, né, que hoje nós temos nossa marca de sabonetes, tem o procedimento da pele 100% natural. Temos outras coisas que estamos ainda para poder inaugurar sobre hidratante, enfim, né? E a mulher que quer começar, né, nessa área também de empreender, não é fácil, como eu digo, mas é algo assim que elas podem começar com simples, né? E nós mesmos, da Essence, né, nós damos curso também, tanto para ensinar, né, nós temos 2 tipos de sabonetes, corporal e na pele mesmo, que é para o rosto, que é específico para melasma, para manchas, né? E é muito fácil quando você ingressa nesse caminho, mesmo a mulher, mas eu não posso, né? Não tenho dinheiro, eu não consigo. Porque nós, da Essence, o que nós queremos fazer? Além de deixar a mulher bonita, ela também ganhar dinheiro com o seu próprio negócio. Então, nós ensinamos essas mulheres a ganhar dinheiro, mesmo mulheres que estão em casa, que não podem trabalhar, que têm filhos pequenos, que têm algum tipo de dificuldade também de saúde, que não pode sair de casa, que pode ganhar dinheiro em casa tranquilamente, cuidando de outras mulheres. E ali também fazendo outras mulheres empreender através delas, né? Ali elas vão aprender a fazer sabonetes, a cuidar da pele, né? Porque hoje é muito caro um procedimento de pele. Então, nós ingressamos nessa de 100% natural, porque o custo é muito baixo e tem um resultado excelente. Perfeito. Não, e é legal você trazer isso sobre as mulheres quererem se cuidar, porque a gente lida com muitas mulheres e a gente sabe que, assim como a Luana falou, que daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto com ela, muitas vezes elas estão esquecidas de quem elas são. E é importante esse passo de, primeiro, internamente, eu vou tratando o meu interior e isso externaliza. Então, é nessa parte que a Essence Beauty chega, né? Para ajudar ela a se cuidar externamente, tratar as manchas de uma forma 100% natural.
E aí, falando sobre isso, do interno, porque o externo é Essence Beauty ajuda, mas o interno, quero trazer o Mulheres de Essência, que você também faz parte e você lida com esse ministério. E eu quero que você fale o que o Mulheres de Essência primeiro tratou internamente na sua vida e que hoje, palestra, você também tá junto e você transborda para essas mulheres. Quero que você conte um pouquinho desse processo. Bom, o que me tratou primeiro, o que eu vejo que trata nas mulheres, sobre mulheres de essência, é o dentro de nós. É ser curada e saber que nós somos filhas amadas do Senhor. Muitas mulheres vêm no evento, né, de essência, totalmente destruída por dentro, né? Totalmente com mágoa, com ressentimento, com perdão retido, com dor. Porque as mulheres têm passado, né, que nós temos visto, muita dor. Dor dentro delas mesmas, que elas lutam, que é a rejeição, e dor de um casamento frustrado, dor de como foi, dos pais mesmo, como o trataram, com rejeição, com dor, com xingamentos. Então, o que dentro de mim, o que restaurou foi isso. É saber que eu sou filha mesmo, amada do Senhor, que a essência veio trazer isso para nós, para as mulheres. E sobre o cuidado da pele, uma coisa está ligada com a outra. Porque quando você começa a se cuidar dentro de você, começa a saber que você é filha amada do Senhor, a essência traz a beleza. Porque a beleza, quando nós estamos machucadas por dentro, nós também ficamos feias por fora. Então, nós cuidamos da beleza por dentro, que é Deus, e também agora cuidamos com a essência, né? Cuidamos da beleza por fora, que é o rosto, que é a pele. É isso. Maravilha, que é o cartão de visita mesmo, né? E Lu, aproveitando, daí pegando esse gancho, ali com a Daisy você comentou que teve um momento que você realmente se esqueceu de você mesma, porque aquele relacionamento te causou também muitas marcas, muitos traumas. E eu quero que você fale um pouquinho, juntando com essa pergunta do Mulheres de Essência, também como foi esse processo acompanhar a minha evolução, né? Porque, para quem não sabe, a Luana é minha irmã e ela foi a primeira em casa a se converter. E eu lembro que ela me chamava, a gente às vezes fazia propósito de oração, e eu já contei isso aqui, que eu não conseguia orar, né? Tinha essa timidez muito presente, as duas mandavam a oração no celular, e aí eu já escrevi assim, eu já orei. Eu não fazia, porque tinha ainda as minhas marcas, as minhas resistências que eu fui tratando. E agora eu quero ouvir da Luana, assim, como foi esse processo desse resgate, porque eu gosto de falar que o Mulheres de Essência é um ministério de resgate. Resgate da nossa essência, resgate da nossa filiação mesmo, de entender que Deus é nosso Pai que ama. Então, a gente deixa, né, muitas vezes as marcas da nossa história, colocar meio que uma neblina nisso, nós não conseguimos enxergar essa paternidade. E com você teve um processo que você já estava convertida, caminhou ali com o Senhor, só que tinha esquecido que você era filha, esquecido de você. E aí foi um resgate dentro do Mulheres de Essência. Eu quero que você traga um pouco da sua história ali, como que você vê esse ministério. Já tá emocionada, mas vou passar a palavra para você. Eu não sei se eu vou conseguir falar, mas vamos lá. Como esse ministério ele é muito além, né? Porque não é, vamos lá, como que eu posso te dizer para vocês? Não é um ministério, né? Não é só um ministério. Imagina você, como primogênita, ver a sua irmã caçula, a menininha, né? A caçulinha, né? Se tornar uma mulher. Que incrível. Uma mulher cheia do Espírito Santo, né? Uma mulher de Deus. E eu sei que, para mim, assim, eu falo isso com muito orgulho e com muita gratidão a Deus, porque eu sei que isso também foi fruto da minha oração, né? Por anos. E eu desejava, mas eu não sabia, né? A Bíblia diz que os nossos filhos são as flechas que vão mais longe,
né? A Letícia não é minha filha, mas eu vejo a flecha mais longe. E o melhor, né, que aquilo, o Mulheres de Essência trouxe para mim um resgate na minha vida emocional de uma forma incrível, assim, né? Deus usou ela, esse ministério, e através dela, para trazer isso para dentro da minha vida, né? De trazer a essência da Luana, que Deus queria que eu fosse uma esposa, que queria me restituir nessa área, me trazer a Mulheres de Essência. Quando começou, eu era solteira, né? E Deus, através desse ministério, também me resgatou como esposa, né? Me casei e tal. Mas, assim, ver a evolução dela, para mim, é muito orgulho. E ver a quantidade de mulheres, né, que são curadas nesse ministério. Né? Não é um ajuntamento de mulher. É mulheres que precisam de cura, mulheres que precisam de estancamento, que estão sangrando. Né? Assim como eu tive um dia, né? Mulheres com relacionamentos abusivos, mulheres que perderam a essência e não sabem mais, não têm identidade. Não tem identidade de filha, não tem identidade profissional, não tem identidade de nada mais. E ver o Mulheres de Essência, que nasceu no coração de Deus para trazer esse resgate, para mim, assim, é muito mais do que eu podia imaginar, muito mais, né? E eu amo esse ministério de verdade. A gente vê que é muita guerra que a gente enfrenta para exercê-lo, né? É muita guerra que a gente... Cada evento, a gente já acostumou já, né? Cada evento é um acontecimento, mas é gratificante demais. Você vê no final, né? Quando a gente termina o evento, a gente está extremamente cansado, mas a gente vê as mulheres radiantes, né? Tipo, você vê que a fisionomia de quando chega e quando sai, né? Claro, existe um processo para isso acontecer, né? Precisamos entender o mundo espiritual, como a Rosa diz, mas nós somos chamadas para isso. E o Mulheres de Essência, eu posso dizer, com propriedade e sem... Ele é um projeto perfeito que nasceu no coração de Deus. Não tenho dúvida disso. E eu estou muito orgulhosa dele. Ai, que lindo. Eu vejo realmente, assim, que o Senhor, Ele conduz todas as coisas. E o Mulheres de Essência, desde que iniciou, né? DAD também está desde o início. O Senhor tem nos amadurecido, nos forjado mesmo para poder avançar e conquistar novos territórios. E falando sobre novos territórios, eu acredito que esse resgate também veio em você, o resgate da empresária, da empreendedora. E eu quero finalizar, assim, esse bloco falando sobre a Lume, né? Que a Lume é um sonho restituído também, é uma promessa de Deus. E hoje é uma das nossas patrocinadoras aqui do podcast. E eu quero que você fale um pouquinho desse processo e também fale para mulheres que sonham em empreender e que têm medo, como caminhar para realizar isso. A Lume, ela é um sonho mesmo, né? A gente realmente sonhou com a Lume. E eu acredito que Deus sonhou junto com a gente. Foi um processo muito difícil, ainda né? Nós estamos ainda caminhando. Não é fácil. Empreender nesse país é muito difícil. Mas é um sonho, né, realizado. Às vezes a gente tem desgastes, né? Às vezes você fala assim, eu quero desistir, quero voltar para o CLT. Mas não é aquilo que Deus mais... E às vezes a gente pensa, né? Hoje eu vejo assim, esses dias eu estava pensando, né? Como é que volta para o CLT? Eu não sei mais. Já não sei mais como é que funciona. Porque você... É um caminho sem volta, né? Você traça um caminho e Deus vai abençoando. É fácil? Não, não é fácil. É desgastante? Muito. Mas é prazeroso. Né? A gente tem um retorno, a gente vê... Porque a Lume não é só uma empresa. A Lume, ela é também uma igreja. Né? Nós temos um espaço físico e ela serve também... Às vezes eu recebo clientes, nunca precisamos falar. Né? Eu sou cristã, não precisamos. E as clientes... Às vezes a gente está tão cansada, doida para as clientes irem embora, elas não querem ir embora. Porque elas falam, Lu, aqui tem
muito aconchego, tem muita paz, a gente adora ficar aqui, porque é um espaço aconchegante mesmo. E esse era o sonho. Né? Nós sonhamos com alume doces, né? E Deus foi movendo, mudando algumas estratégias. Também é doce, mas também é para fazer festa, também é para fazer culto, também é para fazer evento corporativo, também é para fazer tudo. Virou mil utilidades. E é um processo mesmo. Mas assim, se uma mulher tem um sonho, e tem o sonho e sabe que aonde quer chegar, pode ir que vai dar certo. É isso, é o que a Dê falou no começo, né? Coloca o pé e Deus coloca o chão. Dê, vamos pro próximo? Vamos pro próximo bloco. E antes de concluir esse bloco, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso aqui. Não sei se tá focando. Que nem as blogueiras, né? Tá focando? Tá, esse livro nasceu exatamente de mais um projeto que Deus deu relacionado a mulheres de essência. Então, nasceu primeiro as lives no Instagram, depois o evento físico, agora o podcast e chegamos ao livro. E nessa capa tem uma espada aqui. E essa espada, inspirada mesmo pelo Espírito Santo, eu falo que a palavra de Deus é a espada. É ela que divide a alma do espírito, é ela que traz a revelação, é ela que corta, né, toda a amarração, laços, cativeiros. Então, a capa traz isso. E as lavandas que representa a paz interior, a cura interior. Então, esse livro eu falo que é um livro de cura, que é muito do que o Mulheres de Essência busca, né? É levar a cura que tem em Jesus, né? Não sou, eu gosto sempre de falar, eu amo as profissões de psicólogas, de psicanalistas, de coaches, elas estão junto comigo nesse projeto, né? Nos eventos, só que esse livro é com base bíblica, porque eu acredito nesta cura. Eu acredito que existem curas que é só Jesus que pode ir lá resgatar mesmo, trazer uma novidade de vida. E esse livro, ele nasceu para isso. Que incrível! E já tá para venda? Você já lançou esse livro? Conta mais sobre isso. Não, estamos no processo de pré-lançamento, mas a partir de agosto deste ano vai estar no marketplace, aí, nos sites e tudo mais para vender. E aí, cada uma, e nos eventos também do Mulheres de Essência, para elas adquirirem. Perfeito. E quando tiver ali o link disponível para venda, a gente pode colocar na descrição desse vídeo, né? Para você adquirir esse livro maravilhoso. E concluímos esse bloco. Fique com a gente. Voltamos com mais um bloco. E esse bloco tem o título de Momento Inspiração. E eu quero que você, Rosa, primeiramente, traga para nós uma palavra de inspiração para as mulheres, para os homens que estão nos assistindo. O que eu tenho a dizer para as pessoas, né, homens, mulheres, não desista dos seus sonhos. Nunca desista, por pior que seja. Lute, sempre Deus em primeiro lugar. Quem quer empreender, empreenda, não desista. Quem está começando, não desista, porque com Deus e aquilo que Deus tem dado dentro de nós, vamos conseguir. E você, Lu, traga uma palavra de esperança para quem nos assiste. Eu posso dizer que a palavra de esperança é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não dá para ir ao Pai sem Jesus. E ela é a solução para todos os nossos problemas. Sem medo de errar. Né? Se você quer dar certo na vida, bota Jesus para caminhar junto, que vai dar tudo certo. Ainda que você ache que tá dando errado. O errado vai dar certo, porque Jesus está junto. Deus tem essa matemática, né? De na contramão do mundo. E agora eu quero que vocês respondam a seguinte frase. Vai ser um bate-bola aqui, jogo rápido. Que começa aqui com a Rosa. Vamos lá, Rosa. Uma mulher inspira quando ela... Realiza. Que forte. E você, Luana, uma mulher inspira quando ela... É curada. Que incrível. E com isso, com essas palavras de reflexão, espero que fique remoendo aí no seu coração. Nós encerramos
este episódio. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Lume Doce e a Essence Beauty. E obrigada por ter ficado até aqui. Nos diga o que você achou nos comentários e até o próximo episódio. Obrigada, tchau, tchau.